Fala galera, tudo bem com vocês? E na aula de hoje, a 17ª aula do nosso intensivo de interiores com Revit, nós vamos trabalhar aí o processo de modelagem do nosso home office. Eu sou Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Agora nós vamos fazer a parte aqui do home office. Primeiro passo, criar os cortes aí, qual eu sempre recomendo para vocês. Criar um corte, lembrando que aqui em cima, você não precisa fazer o corte ali de fora a fora. E já recomendo você criar pelo menos 3 cortes aí. E nós vamos trabalhar primeiro aqui com o corte 0, lembrando que eu paguei os outros. E ele vai abrir aqui a nossa parede. E nós vamos mais uma vez trabalhar aqui com uma extrusão, uma modelagem in loco. Eu já vou voltar aqui no pavimento térreo, vou criar uma câmera de apoio e vou seguir aquele procedimento já conhecido, aumentar e diminuir o comprimento focal do ESC. Vou direcionar a câmera aqui um pouquinho mais para baixo. Venho aqui embaixo nas opções de gráfico, aqui coloco cores consistentes e altero aqui na opção de exibição, coloco sombra. Isso é opcional, você não precisa fazer se não quiser. E agora eu vou abrir de novo aqui o nosso corte. Lembrando que vocês vão ver muito eu clicando aqui, ó, que fechar vistas inativas. Porque muitas vezes a gente abre várias abas, ó, elas vão se acumulando. Em determinado momento você não sabe até em qual aba você clicar para encontrar o arquivo que você procura. Então eu recomendo muitas vezes você deixar aberto aquela que você mais vai utilizar, clica, ele vai fechar todas as outras e depois você abre só aquela que você acha interessante partilhar. Então, eu coloquei aqui o corte e a vista. Lembrando que se eu clico no corte do WT, ou o nosso atalho lá de vista, aqui, vista lado a lado. E agora eu centralizo aqui o nosso corte e puxo do lado aqui a nossa vista. Eu faço assim para representar para vocês, enquanto construo essa ilustração na parte 3D. Mas no dia a dia eu utilizo apenas essa vista aqui, aberta ou a planta baixa, e vou variando, abrindo uma vista de acordo com a necessidade. Muitas vezes eu modelo até aqui no modo 3D e muitas vezes eu trabalho com caixa de corte. Nós vamos falar sobre isso ainda nas próximas aulas. Então vamos lá. Componente, modelar no local, componente de gabinete. Esse é o caminho que a gente já está tão acostumado. E agora eu vou vir aqui em extrusão, vou marcar o plano de referência que será essa parede. Lembrando que eu clico em exibir, vai aparecer aqui a nossa parede, exatamente na referência que eu marquei. Eu sempre vou fazer isso, mas não é necessário fazer. É apenas para vocês entenderem o que quer dizer o plano de referência e frisar bem isso, a importância do plano de referência estar sempre marcado. Então, estou dentro aqui de criar ainda e vou sair. A ideia do nosso home office é uma bancada, de repente, com 78. Vou virar aqui com 2,20 e vou descer. Volto aqui 10 centímetros, subo 68, recuo 2 metros e desço aqui 2 metros. Eu tenho uma estrutura aqui de 10 para todo mundo. Ah, de repente 10 ficou muito grande. Pronto, faço um ajuste aqui e deixo com 7. Repito o processo aqui. E repito o processo aqui. Pronto, só para confirmar. E ali está o que nós criamos. Agora eu vou colocar no final da extrusão, eu vou marcar que eu quero 60 centímetros e vou mandar concluir. E aí ele já fez aí a parte inicial da nossa bancada. Eu dou um clique aqui e já marco a opção de material. Deixo aqui pronto a criação desse parâmetro, tão importante para nós depois. Nessa mesma linha, eu vou seguir aqui com a nossa estrutura aérea, que é a nossa parte aérea. Então eu posso simplesmente ou copiar essa estrutura aqui para cima e posso editar ela. Isso muitas vezes eu faço, tá, pessoal? Então eu clico aqui, por exemplo, e dou um trim. Eu só estou exemplificando. Depois eu vou voltar e fazer de forma mais lenta, explicando detalhadamente para vocês. Então muitas vezes eu faço isso aqui mesmo. Coloco aqui ponto 40 e utilizo a mesma volumetria que eu desenhei aqui embaixo na parte superior. Ou
a gente faz o processo normal e mais simples, que é extrusão. Eu seleciono o plano de novo, lembrando que é o mesmo plano. Venho aqui, ó, em retângulo, posso pegar esse alinhamento, levar até em cima do ESC, clico na linha de baixo, clico de novo, arrasto para cima, clico aqui onde tem a cotinha, vai aparecer a medida de acordo com o que você soltar, aí você vai digitar a altura ergonômica especificada em projeto, no caso aqui a gente está falando de 1,5 m, e aqui a profundidade você vai mudar para 0,40. E aí você dá um concluir, pronto. Mesmo procedimento, porém mais lento do meu ponto de vista. Clico aqui de novo, vem o material. Será que é o mesmo material da parte inferior? Se não for, você pode criar um novo parâmetro e colocar material parte superior. Ou material 1, material 2. Coloquei a instância, deu OK. O detalhe desse nosso home office é que ele vai ter uma opção de nicho duplo aqui e outra opção de nicho duplo aqui em cima e 2 portas aqui e 2 portas aqui embaixo. Para isso, eu vou utilizar aqui nosso comando de forma de vazio, mais uma vez. Então, eu venho aqui, ó, em forma de vazio, extrusão de vazio, e vou marcar o nosso plano de referência, que vai ser essa frente aqui agora, e não mais a parede. Então, venho aqui em retângulo e vou dar o espaçamento aqui de 2,5. Vou dar um clique aqui, ESC, e vou puxar até o centro aqui, ó. Mas eu não vou levar esse nicho até o centro, é mais para uma questão de posição. Clico aqui, dou ESC, venho aqui nessa linha e puxo o centro de novo aqui, ó, e desço. O que eu queria? Essa marcação aqui e essa aqui. Eu poderia simplesmente clicar aqui e arrastar para a esquerda. Ele está dizendo que eu estou com linha sobreposta. Claro, clico de novo, sem mover, sem dar ESC, sem fazer nada. Simplesmente clico de novo, levo aqui, direciono para a esquerda e coloco a distância de 2,5 cm. Ainda está faltando aqui do centro. O que eu faço? Clico aqui em linha, clico de novo, aqui embaixo. E aí você tem a opção, é mais prática que eu digo. Você joga isso aqui, ó, 2,5 para a esquerda, dá ESC, seleciona as duas e move 1,5 cm para a direita. Aí eu vou vir aqui, ó, em separar elementos, dou um clique aqui, outro clique aqui, ESC de novo no teclado, TR ou clico aqui em Trim e faço agora aqui a separação. Dou ESC, seleciono essa linha que eu não preciso mais dela. Eu posso simplesmente agora fazer o seguinte, seleciono todo mundo, eu venho aqui em Mirror, pego do meio para cima e pego de novo aqui em Mirror, só que eu tiro a opção aqui de copiar, pego do eixo e jogo para a direita. Agora eu tenho nichos aqui e a profundidade eu quero com 0,34, então 0,394. Para dar um fundo de 6 milímetros, dou um concluir e pronto. Está feito os nossos nichos. Agora eu aproveito aqui a nossa modelagem, clico aqui de novo em criar, forma de vazio, e vou criar aqui já a estrutura das portas. Dou um clique aqui, venho aqui no nosso retângulo e repito o processo da história do 2,5 cm. Então clique, ESC, vou trazer agora até esse eixo aqui de alinhamento, dei ESC uma vez e faço isso, ó, clico, arrasto e solto. Ah, não está pegando certinho. Eu venho aqui no Align, clico na linha que eu quero de referência e clico de novo nele. Pronto, ele fez agora a marcação. Eu gostaria que essa estrutura alinhasse com a parte de baixo. Dou um clique, puxo e solto. Se não alinhar, você pode usar o atalho AL no teclado, clico onde eu quero e clico na linha que eu gostaria que obedecesse o comando. E agora o mesmo processo, ó, eu acabei de fazer o vão, mas eu ainda não fiz as portas propriamente. Porém, eu tenho cores diferentes para essas portas. E para eu representar essas cores de forma diferente, eu vou precisar fazer um vão, um recuo separado. Ou seja, eu vou deixar aqui 2,5 cm. E para não confundir, ó, eu vou concluir para vocês olharem aqui o que aconteceu. Agora eu vou voltar e editar e vou repetir o processo que eu fiz dos nichos. Ó. Dei um tab, dei um clique, eu vou dar aqui um mirror, vou pegar do eixo, levo para a direita. Eu vou de novo aqui em Mirror, tiro a opção de copiar, pego aqui do eixo, levo para a esquerda. Dei ESC, pronto. Eu só joguei para cima e joguei para o lado. Simplesmente apaguei aqui porque eu não vou precisar dessa forma de vazio aqui. Dou um concluir e ESC. Agora voltei na nossa vista e vou aqui enxergar o que nós construímos.
Então eu construí uma estrutura com um engrosso central muito grande, diferente aqui da borda. E aí eu não gostei disso, eu quero fazer um pequeno ajuste. Como eu faço isso? Eu dou 2 cliques aqui nessa forma de vazio, faço uma seleção e lembrando que nós precisamos pensar no acabamento superior, que muitas vezes fica aqui a desejar. A gente deixou uma medida muito pequena, então eu vou considerar uma medida um pouquinho maior. Vou clicar no mover e vou descer aqui 2,5 cm. Vou dar um concluir. Olha lá a diferença agora que está feito. F8, clico com o direito, navegação completa e olho para cima. Quero repetir o processo para não ter esse desencontro. Aqui, dou 2 cliques, faço essa seleção de novo, venho mover, clico em qualquer ponto de referência aqui, direciono retinho aqui para baixo e digito 2,5 cm. Pronto, está resolvido o nosso problema. Porém, agora eu tenho o eixo aqui, ó, essa medida de centro aqui, ela também está muito fora. Eu precisaria medir para saber quanto que eu vou precisar descontar ou aumentar nos nichos. Então aqui eu estou com 5 centímetros, então eu precisaria aumentar 1,25, 1,25, 1,25, 1,25. Para que eu diminua 2,5 centímetros aqui no total. Só que eu preciso dividir esse valor por 4. E isso vai ser o seu dia a dia. Isso aqui você vai estar desenhando, você vai ver situações assim, você vai precisar fazer esses ajustes aí momentaneamente. Isso é normal e natural no processo construtivo em qualquer software que você utilizar. Então eu vou dar um clique aqui, clico nessa primeira linha e já jogo aqui os meu 1,25 cm. 0,125. Dou um concluir. Aí venho aqui e faço o mesmo procedimento. Mas e aqui, ó, que eu levei 125? Eu teria que digitar a metade de 125 em metros? Seria 0,00625? Sim. Para que você não precise sofrer tanto assim, você pode simplesmente utilizar o milímetro e começar a trabalhar com milímetro ou centímetro. Aqui eu utilizei o comando align, vou clicar aqui e aqui para ele alinhar a estrutura. Posso simplesmente apagar, dar uma edição, seleciono, apago e repito o processo que eu fiz para criar essa forma de vazio? Você pode fazer isso sim, tranquilamente. E esses macetes, pessoal, eu estou fazendo e errando para vocês entenderem que não é engessado o procedimento. Você tem liberdade, você pode, depois de ter feito, voltar sem sofrer e fazer as alterações. Isso é normal, vai acontecer toda hora. E agora está ajustado. Agora eu vou construir as portas. Eu venho aqui em criar, extrusão, aí eu vou selecionar um plano aqui e marco essa face. Agora eu marquei ali dentro, ó, onde está azul ali, é essa a nossa referência agora. E aí eu vou vir aqui em retângulo e vou marcar o meio centímetro, clico aqui, dou ESC e clico aqui, ó. Fechei o primeiro e agora eu já posso subir, sem precisar espelhar depois, já posso vir aqui e marcar o segundo. Esse módulo nosso, de repente eu quero separar ele em 2 portas. O que eu faço? Eu venho aqui em linha, posso achar o eixo, encontrar o eixo aqui, dessa forma eu não vou encontrar, vou ter que marcar pelo desenho, desci, e eu preciso, de novo, de meio centímetro aqui dentro. Então eu posso vir e copiar e repetir aquele processo. Vou usar aqui como referência, eu dou um clique e faço 0,125 de um lado e 0,125 do outro. 0,025 de um lado e 0,025 do outro. Dou o SL, que é o comando aqui de separar. E aqui embaixo, SL de novo, trim, e faço os cortes. E agora, para que eu não tenha que redesenhar tudo isso ali em cima, aí sim eu poderia fazer a cópia desse componente que eu acabei de desenhar. Vem aqui em Mirror, desligo a opção aqui, a opção de copiar e jogo para cima. Nossa, ele ficou acima, porque aqui não temos mais um eixo. Lembra da vista que nós construímos aqui?
Então, temos que lembrar que isso aqui eu tenho que descer 2,5 cm. E agora eu coloco aqui um parâmetro de cor para as portas. Aí sim eu vou colocar aqui portas. Deixo aqui instância, ok, ok, e mando concluir. Eu não tenho nenhuma criação de material ainda, só os parâmetros. E agora nós vamos fazer só um fechamento aqui, que é a estrutura do painel. A gente vai chamar de fundo. Então eu venho aqui de novo em criar, extrusão. Eu venho aqui ó, em marcar um plano de referência, clico aqui na linha, não vou utilizar retângulo, vou utilizar a linha, e vou vir desenhando aqui um painel. Claro que esse painel vai precisar de uma dilatação. Então, eu poderia, para estudo, às vezes, desenhar contornando tudo aqui. Mas já pensando em uma futura execução, isso aqui vai ser uma chapa e aqui vai ser outra. Então, eu já vou, inclusive, até já criar, vou deixar o mesmo parâmetro de material que já está criado, e vou marcar aqui a profundidade com 0,3 centímetros e meio, mando concluir, e aqui eu gostaria que vocês fizessem dessa forma. Ó. Eu vou vir aqui em copiar, eu vou pegar qualquer referência aqui ó, e arrastar para a direita. E vou vir em mover, e vou arrastar aqui, ó, 0,001. Se você estiver trabalhando com centímetros, você fez um painel de uma dilatação de 1 milímetro. Clico agora nesse painel aqui, está pronto. Olhando aqui à direita, vocês vão entender. Pego nessa setinha aqui embaixo, vou levá-la até aqui em cima. Dei zoom, clico de novo e solto. Ela tem que marcar ali. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó, de cima para baixo. E agora eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui. Pronto. Por que eu fiz isso? Para vocês entenderem que não é engessado, que toda vez que aparece essa estrutura de ponta, essas setas aqui, é que para você tenha liberdade para articular da maneira como você achar melhor a sua modelagem. Isso também serve para essa modelagem que está aqui em cima, para que você arraste ela para a esquerda, olha aqui no seu projeto o que aconteceu, clica de novo, de repente desce um pouco, ah, não gostei, quero ver como ficaria se fosse lá em cima, faz, mesmo que fique feio, mesmo que ele não tenha acabamento, pelo menos você está criando aí as opções, sem ter que modelar tudo bonitinho, tudo certinho dentro das medidas de novo. Então isso serve para a gente entender que o Revit não é engessado, igual muita gente acha. Então, ó, arrastei lá para a esquerda, achei até que ficou interessante. E se nosso painel aqui fosse até o final, nossa bancada fosse até o final? Painel não, bancada. Eu não preciso pôr medida, eu só levo lá até o final. Claro que uma chapa desse tamanho é muito difícil de ser executada, logo eu teria que pensar de repente num gaveteiro central, ou de repente, sei lá, quero separar em 2 peças essa nossa bancada, quero inverter o lado. Você está criando opções, criando solução sem sair do lugar, utilizando aqui o corte que você já fez e você já está vendo o resultado aqui, ó. O resultado já está aparecendo aqui na direita. Ah, não tem material ainda, daqui a pouco a gente vai colocar material, vai colocar fita LED embutida, vai fazer um monte de detalhe aí que você sempre quis aprender. Então vem aqui aumentar, diminuir o comprimento focal, recuo um pouco mais ainda a câmera aqui para a gente conseguir ter uma visão geral aí do nosso bloco, nosso componente. E volto. Ah, mas não gostei, eu acho que aquela primeira ideia foi a melhor solução, então eu vou manter nela. Para título de conhecimento de representação, nós vamos fazer assim. Mas agora você já sabe como alterar isso. Eu vou aqui na nossa planta baixa e vou verificar o que aconteceu aqui na questão de representação. Então nós estamos aqui com uma planta baixa que está passando exatamente nessa linha aqui. Então ela está enxergando essa bancada e não está fazendo aí a projeção do nosso painel. Se eu tivesse aqui no corte 2, por exemplo, o que a gente iria enxergar? Ó? Exatamente ó, o nicho fechado e o nicho e o armário aqui fechado, o nicho aberto, armário fechado. Então não estou enxergando detalhe de cava de fita LED nem nada, nem aqui, nem gaveteiro, enfim. Por isso que nós utilizamos sempre, como já foi explicado no material de apoio, esse componente de gabinete, para que a gente consiga enxergar essas linhas, esses detalhes. Então, só para a gente frisar de novo isso aí, eu vou mudar aqui para mobiliário, vou dar um OK. Percebam, ele fica liso, ele não mostra os cortes, os detalhes certinho. Então, ou eu utilizo componente de gabinete, ou eu utilizo aqui modelo genérico, para que eu tenha essa opção de representação perfeita e correta nos cortes.
A gente vai trabalhar componente de gabinete, porque ele tem mais a ver com a nossa parte de marcenaria. E quando, por exemplo, você quiser fazer ocultar aí por categoria, você pode vir aqui, ó, e sobrepor por categoria, ou você pode vir aqui, clicar o mouse direito e ocultar na vista categoria. Ele vai ocultar tudo que a gente desenhou, que é um componente de gabinete. Dei o Ctrl Z aqui e vamos voltar para o que interessa, que é o nosso home office. Agora eu vou ensinar vocês a inserir a cava de fita LED em cada detalhe desse aqui, cada friso desse. Como é que eu faço isso? Então, nessa hora nós vamos aprender a trabalhar com a caixa de corte. Eu acho ela muito prática nesse tipo de função. Eu dou um clique simples aqui, assim, aqui na caixa de corte e dou um ESC. Agora eu estou aqui no modo 3D. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar todo mundo e vou deixar apenas o 3D aberto. E agora eu vou fazer assim, ó, clico aqui no nosso componente, eu vou dar um HH, isso mesmo que você viu, seleciono todo mundo e dou um EH. E dou um HR de novo. Para quem não entendeu, eu vou repetir e fazer de forma mais lenta. Eu vou clicar aqui e agora eu não vou fazer por atalho. Eu vou clicar o mouse direito, eu vou ocultar na vista elementos, eu vou clicar no componente, vou vir aqui no óculosinho, eu vou colocar aqui, ó, ocultar elemento. Aí o que você pode fazer para ganhar tempo? Você pode clicar no seu componente, vir aqui nesse óculosinho e colocar aqui, ó, isolar elemento. Pronto. Todo mundo está aí, está aqui, não está oculto de forma permanente, está oculto de forma temporária, porém você tem mais liberdade para enxergar teu desenho, somente ele aí de forma isolada. Isso te ajuda muito a enxergar detalhes. Eu já vou mudar aqui, ó, de novo, para a opção aqui de sombra. Eu estou no modo 3D, vou dar um OK. Olha lá como que você consegue identificar rapidinho quais são os nichos e quais são os armários. Agora nós vamos fazer aqui, ó, uma cava de fora a fora para fita LED. Como eu faço isso? Clico no nosso componente, edito o local, e para quem já está pensando que é forma de vazio, é exatamente forma de vazio. Extrusão de vazio. Vou marcar aqui nosso plano de referência, muito importante, é a parte mais importante aqui do estudo. Clico aqui na parte inferior e nós temos agora esse plano de referência aqui. E vem aqui, ó, em retângulo. Se você acha confuso fazer do jeito que eu estou fazendo, você poderia tentar fazer pela planta baixa. Você precisaria simplesmente mudar aqui para a estrutura de arame para enxergar todos os veios, onde começa teu painel, onde finaliza teu painel. Já que no 3D você marcou o plano de referência, aqui você simplesmente pode dar um clique, sem marcar em mais nenhum lugar, você pega essa interseção, clica de novo, arrasta até aqui a ponta, dá outro clique, sem medida. Eu dou um ESC, faço uma seleção, a cota não apareceu para mim. Se eu diminuir o zoom, ela vai aparecer aqui em cima. E aí sim, aqui você pode colocar aí, por exemplo, 1,5 centímetros, ou seja, 1,5 centímetros. E a profundidade você pode colocar de, por exemplo, 2 centímetros. E dar um concluir. Eu vou voltar agora no modo 3D, clicando aqui na isométrica, e a nossa cava para fita LED está feita. Ah, mas essa cava não poderia ir até o final? Ela poderia. Qual que é o problema? É que ela vai até o final e ela vai cortar esse pedaço aqui. Então você tem que tomar cuidado apenas com isso. Se a sua cava for um pouco maior, na planta baixa, lembrando que eu não desmarquei, não cliquei em ESC em nada, eu vou editar a extrusão e vou levar isso aqui o máximo que eu puder para aquela ponta, para aquela extremidade. E vou recuar apenas 1,5 centímetros também. Vou repetir o processo no lado de baixo. Vou levar até o final e vou mover para cima 1,5 centímetros também. Para que eu tenha uma luz contínua quase de fora a fora, quase que até o final. Eu digitei 3D no teclado ou só cliquei aqui na casinha e ela já apareceu aqui a nossa representação. Ali dentro vai a nossa fita LED. Vou repetir o processo ali nos dois nichos e lá em cima também. Como eu faço isso se eu não tenho uma visão tão prática igual eu tenho aqui? Você pode simplesmente utilizar aqui o modo 3D, criar formas de vazio, extrudamos vazio, mesmo procedimento, definir, seleciona um plano,
faço clique em uma face apenas. E agora eu venho aqui, ó, eu posso utilizar retângulo, ou posso colocar aqui a linha, ou eu posso voltar lá no pavimento térreo e tentar fazer isso por aqui. Sinceridade, eu gostaria que vocês sempre treinassem a trabalhar pelo modo 3D. No modo 3D você tem essa opção aqui, ó, de Tab. Você poderia até fazer isso, ó, Tab nos dois, faço uma seleção e aqui aparece a cota. Logo eu coloco 2 centímetros nesse e coloco 2 centímetros nesse. A minha profundidade ela já está marcada para 2 centímetros. Só que aqui a minha cota pegou a referência errada, ele pegou a referência de cá. Eu posso vir também no Align, do Tab, clico nessa linha que eu sei que está certa e nessa outra aqui que eu sei que está errada. Eu posso concluir e dar um ESC. Nossa cava está lá. Agora eu repito o processo aqui. Teria como eu copiar daqui para lá? Até tem, mas no início não recomendo você fazer. Você pode acabar se atrapalhando, eu acho que vai ficar mais difícil. Mas se você quiser aprender, é só vir aqui em copiar, simples, ele levou a cava para cá. E você vem aqui, ó, selecionar o novo plano. E aí você coloca aqui, ó, por face. Vamos tentar por face. Por plano de referência, por plano de referência. Seleciono o plano e clico dando Tab. Percebe como ele tem dificuldade para que você faça isso? Ele vai tentar te jogar para um corte. Então eu não recomendo você fazer dessa forma. Por isso que vai lá, forma de vazio, extrusão, vai definir o plano, seleciona o plano, marca lá rapidinho, não vai demorar de fazer. Dou um Tab. A importância do Tab, ó, ele está tentando marcar essa frente. Se eu dou o Tab, ele entende que a face que eu quero é aquela. O Tab vai mudar isso para nós. Então eu vou deixar aqui, ó, 2 centímetros. E aqui eu poderia clicar com o mouse esquerdo pressionado, arrasto para baixo até ele travar. Lembrando que aqui, ó, a linha ficou azul. Ele está me dizendo que esse lado aqui está alinhado com esse aqui da direita agora. Profundidade aqui, que seria o final da extrusão, também está 2. Não tenho parâmetro de cores, porque isso aqui é uma forma de vazio. E vou concluir. Pronto, todas as cavas estão feitas agora. Daqui a pouco a gente volta para inserir iluminação. Os materiais estão criados. Então eu posso, por exemplo, clico nesse, seguro, eu vou concluir e vou voltar aqui para a questão dos materiais. Daí ESC, lembra-se, eu criei vários parâmetros. Então eu vou clicar em apenas um componente, ele vai selecionar todo mundo e os parâmetros estão separados. Então se eu colocar como opção laca branca e vir aqui escrever madeira e vir aqui escrever madeira, automaticamente ele vai separar esses materiais para nós. Não precisaria vir aqui editar no local, clico aqui para vir mudar. Não vai ter essa opção. Então, por isso que você precisa estar constantemente criando parâmetros para facilitar na hora de você desenhar. Como que eu desligo a caixa de corte? Como que eu enxergo a caixa de corte? Dei um RH e aqui eu consigo clicar e selecionar a caixa de corte. Essas setas aqui são os nossos comandos. Então eu não gosto de deixar ela aparente. Eu posso desocultar, né, e apagar aqui esse comando aqui, ó, que é o comando de revelar elementos ocultos, enfim, a gente utiliza muito ele. Mas eu não gosto dela aparente, então eu dou um EH e desligo, eu desativo a caixa de corte aqui, ó, dentro de propriedades, dei ESC no teclado, não estou fazendo mais nada, só vem aqui, ó, dentro da tabela de propriedades, desço essa barra aqui, vem aqui caixa de corte e desmarco essa opção. Pronto, ele vai mandar nossa caixa de corte embora. Volto aqui para nossa vista, lá do nosso ambiente, dou um F8 e aí agora eu consigo ver o nosso home office aí praticamente montado. Falta agora a parte de iluminação, tratar material e colocar a parte decorativa também. Até a próxima aula, pessoal.